E na pauta da sessão plenária de hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal deve analisar a ação direta de inconstitucionalidade, que trata da ocupação de terras por comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, os quilombolas. É uma decisão que está sendo aguardada há pelo menos 8 anos. A expectativa por uma resposta do Supremo não é só dos descendentes de quilombolas, mas também para os donos de terras que estão nas áreas reivindicadas por essas comunidades. A Constituição de 1988 garantiu em alguns artigos a ocupação de terra à população remanescente de escravos, que formava os quilombos no período do Brasil Império. Hoje são mais de 3.000 comunidades identificadas. O Partido da Frente Liberal, que hoje chama-se Democratas, vem ao Supremo e quer anular parte do decreto federal editado pela Presidência da República em 2003. O texto regulamenta a demarcação e a titularidade das áreas destinadas às famílias dos quilombos e define critérios sobre a linha de terra que ficaria sobre domínio e responsabilidade das próprias comunidades. O nó nesta questão, segundo o partido, seria um outro artigo do mesmo decreto que prevê que as demarcações sejam reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio do INCRA. De acordo com democratas, não é possível que as comunidades tenham a exclusiva missão de identificar o território sem participação do poder público. Para isso, seria necessário definir os critérios e as comprovações com viés histórico e antropológico, conforme diz a Constituição. Um outro ponto que gera controvérsia é a possibilidade da União indenizar os proprietários das áreas onde estejam as comunidades. Isso porque a Carta Magna deu aos remanescentes o título definitivo das terras. A Advocacia Geral da União e a PGR já se manifestaram pela improcedência da ação. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro César Peluso. E para falar sobre este assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, qual o argumento do partido que pede a inconstitucionalidade do decreto? Esse decreto, Letícia, na verdade, ele prevê o procedimento administrativo utilizado para a identificação, demarcação, titulação das terras dos remanescentes de quilombos. Então, o partido argumenta que um dos critérios previstos no decreto é que, para a titulação dessas terras, seria necessário fazer uma desapropriação. O que o partido argumenta e coloca na ADI é exatamente que a desapropriação não é um instrumento jurídico legítimo e correto para se fazer essa titulação. Segundo o DEM, essa titulação ela decorreria da própria Constituição Federal, na medida em que o próprio constituinte originário já teria feito a transferência, reconhecido a titularidade dessas terras, e que a desapropriação, neste caso, ela não se encaixa nem na hipótese de necessidade, utilidade pública e nem mesmo numa hipótese de interesse social. Um outro argumento também utilizado pelo partido é que este tema, esta matéria, ela não poderia ser tratada por meio de um decreto, de um regulamento autônomo, deveria ser necessariamente ser feita por meio de uma lei. Então, eles também contestam essa situação. E mais um item, a questão da caracterização. O decreto prevê que essas terras, para serem caracterizadas como terras ocupadas por remanescentes de quilombos, seriam aquelas que, de alguma forma, tivessem um processo necessário para a reprodução do ponto de vista cultural, étnico, de toda aquela sociedade que guarda, de certa forma, uma relação com a história dos escravos no Brasil. E qual o critério previsto no decreto para identificar os quilombolas? Um dos critérios previstos é o da autodefinição, da autoatribuição, o que significa dizer que é preciso, de acordo com o decreto, que o próprio remanescente de quilombo diga que é quilombola. Então, inclusive na ADI, também este é um critério questionado. Por quê? Porque o partido argumenta que esse critério permitiria a manipulação de que outras pessoas que efetivamente não fossem descendentes de quilombos acabassem sendo privilegiados com essa titulação, com essa demarcação. De qualquer forma, é importante citar que o decreto ele não traz apenas este critério, ele traz outros. Por exemplo, é preciso que aquela comunidade ela guarde necessariamente um passado relacionado com opressão. Ou seja, é preciso que tenha ancestrais negros, fique caracterizado, faça-se um estudo antropológico no sentido de demonstrar que há ancestralidade negra ligada a escravos.
e também é necessário que aquelas comunidades efetivamente demonstrem a ocupação daquelas terras. Então, esse critério da autodefinição não é o único, mas pode-se dizer que é um dos principais critérios previstos no decreto. Gisele, e o julgamento dessa ação vai colocar um fim nos conflitos fundiários que envolvem os quilombolas? Na verdade, realmente é um conflito de terras. Por quê? Porque, de um lado, tem os interesses dos próprios remanescentes de quilombos, do outro, dos ruralistas e até de índios que também ocupam essas terras em alguns territórios. Então, acaba que os ruralistas, eles entendem que eles são legítimos proprietários daquela terra e que não o poder público, a partir do momento em que definiu por meio desse decreto esses critérios para a demarcação e titulação das terras quilombolas, acabaria ferindo direitos que eles teriam de propriedade da terra. Já os quilombolas entendem que é preciso que o poder público realmente salde uma dívida histórica e esse reconhecimento seria inclusive uma ação afirmativa que garante o direito desses remanescentes de escravos à titulação efetiva, a receberem o título dessas propriedades. Esses títulos, quando eles são feitos pelo INCRA, eles, na verdade, existe todo um procedimento e a finalização desse título se dá por meio de um registro no cartório de registro de imóveis e a titulação ela é coletiva para toda a comunidade. Ok.